Estes dois textos de Herculano nos chamam a atenção para o trabalho desenvolvido por Rousseau. Quando suas obras, ele trouxe uma verdadeira revolução para a época, e que nada mais era do que a confirmação dos ensinamentos de Jesus. Então, Rousseau se baseou em Jesus e, na sequência, Pestalozzi se baseou em Rousseau. E quem se beneficiou dos ensinos de Pestalozzi foi Kardec. Por fim, Kardec foi previsto por Jesus, quando Jesus disse sobre o Consolador prometido. E assim fecha-se e confirma-se este ciclo, o ciclo da educação cristã, que iniciou-se com Jesus. Passamos para Rousseau, de Rousseau para Pestalozzi, de Pestalozzi para Kardec, e Kardec trazendo e vivenciando, confirmando os ensinamentos do mestre. A teoria e a vivência desses educadores, Jesus, Rousseau, Pestalozzi e Kardec, constituíram para a humanidade uma verdadeira revolução, porém eles foram parcialmente aceitos na época em que viveram. Eles encontraram muitas dificuldades para que as pessoas entendessem e aceitassem seus novos conceitos e posturas. E ainda nos tempos atuais, são os grandes desconhecidos por muitos. Jesus, o único título que ele reclamou para si, ainda que fizesse jus a mais excelentes denominações, que possamos imaginar, foi de mestre. Esse título por ele reivindicado, porque realmente Jesus é um mestre, ele era um educador incomparável, Então, no sentido comum da palavra, ele não era um educador, mas ele fez uso de forma incomum das propriedades pedagógicas para ensinar o Evangelho. Clemente de Alexandria, ele chamou-o de pedagogo da humanidade, e vários historiadores da educação reconhecem a existência de uma pedagogia de Jesus que deu origem a várias formas da pedagogia cristã. Na sequência, Rousseau, ele surpreende os meios intelectuais da época, E onde a educação passaria a alinhar-se com a natureza das coisas, não mais empurrada goela abaixo por mestres frios que adotavam uma pedagogia castradora, dogmática. Na sua obra Emílio, citada por Herculano, a educação começa pelo desenvolvimento dos bons sentimentos. E este modelo, ele ajuda o autodescobrimento, o autoconhecimento do indivíduo, sem a contaminação dos preconceitos e dos vícios da sociedade. Uma frase de Rousseau, em que nós podemos observar um pouco da sua obra, ele diz, abre aspas, a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perturbar essa ordem, produziremos frutos prematuros que não terão nem madureza nem sabor, e não tardarão a se corromper. Teremos doutores infantis e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhes são próprias. Na sequência, Pestalozzi. Pestalozzi, nas suas principais obras, ele refere-se constantemente ao Evangelho de Jesus, onde, se tivermos olhos de ver, perceberemos toda a teoria citada em linguagem simples, argamassada em linguagens fecundas, em parábolas que falam do trigo, do pastoreiro, da pesca. Remontamos então às origens da educação do espírito, da educação por excelência de Jesus. Pestalozzi tornou-se pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver, a ser, mas sobretudo demonstrando o que ele o realizava. Ele vivenciou tudo quanto ensinou, comportando-se como modelo imprescindível à lição ministrada. Ele jamais desmentiu pelos atos que lecionou por palavras. O seu é o ministério do exemplo, da ternura, do amor e da compaixão.
E quem aprendeu com Pestalozzi, Kardec, resgata o Evangelho de Jesus no processo educativo, sendo a educação o processo pela qual as potências do espírito se desenvolvem gradual e progressivamente, através do esforço interativo com o meio físico e meio espiritual. Não pode haver educação neste amplo sentido fora do Evangelho de Jesus, que deve fazer parte integrante da educação do espírito, pois ele representa as próprias leis divinas. É chegada a hora, trouxe o espiritismo, de uma mudança nas estruturas intelectuais, morais e sociais do nosso planeta. Valores serão revistos e o Evangelho de Jesus retomará sua função educadora por excelência, assumindo a pedagogia do nosso planeta, longe dos grilhões dogmáticos escravizantes, mas com a plena certeza da fé alicerçada na própria razão, que não apenas crê, mas sabe, analisa, raciocina, compreende pela razão o que é melhor, o que é certo, o que é bom. É isso que nós vemos em toda a obra